nós vamos dar início. Essa aula, vocês estão vendo aí a estrutura do artigo da aula 2. Então, vocês têm aí o título do artigo, Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Fundamentos, História, Realidade, a sala de aula, Unesp, texto da aula 2, tá? Esse texto, ele tem 3 partes. Para quem ensinar ciências, que retoma as ideias do texto da aula 1. Histórico do ensino de ciências e situação atual do ensino de ciências. Em relação à primeira parte do texto, um dos assuntos que é importante destacar, que é diferente do outro texto, vai falar um pouquinho das atividades práticas. Quando existem na escola, o que são essas atividades práticas? São os experimentos, aula de laboratório, as experiências que a gente faz na aula de ciências, né? Então, quando essas atividades existem, elas são realizadas mais como uma demonstração do que já se explicou. Então, o professor acaba demonstrando para os alunos a teoria. Então, sempre o ensino de ciências ele foi muito problemático até nos dias atuais, exatamente por causa disso. É um ensino que acaba levando o aluno a decorar, levando o aluno a decorar nome de planta, nome das partes do corpo, nome dos ossos, do esqueleto humano, nome dos órgãos. Então, é uma memorização o tempo todo, e também tem que saber como funciona isso, como funciona aquilo. Então, acaba ficando tão teórico que a criança perde, né? Aquele interesse, aquela curiosidade que eles têm sobre o mundo, olhar o mundo, perceber o mundo com um olhar mais diferenciado. Né? Aquela educação científica que a gente falou um pouquinho na semana passada. Então, é muito importante que o ensino de ciência não seja da teoria para a prática, mas exatamente o oposto. A partir da prática, a partir da vivência, a partir dos experimentos, a partir da experiência da criança, nós induzimos a teoria. A gente vai levando, mediando os conhecimentos, as informações, até que as crianças concluam, elas chegam na conclusão, a partir de hipóteses e assim por diante. Tá? Então, é muito importante que o ensino de ciência seja, vocês já coloquem isso, seja sempre da prática à teoria. Tá? Depois, vocês têm aí um parágrafo que eu achei importante, que é justamente isso, né? Que o ensino de ciência, de um modo geral, está pautado numa visão enciclopédica e expositiva. Então, aquela aula expositiva, aquela aula chata, cheio de nome, cheio de informações, né? Para a criança estar memorizando. Então, o aprendizado ele é entendido como armazenamento de uma extensa quantidade de informação memorizada.
lista com nomes dos ossos, descrições dos diferentes reinos, relação das partes de uma planta, então, o reino animal, o reino vegetal, né? Esses assuntos, eles ficam áridos, ficam chatos, ficam desmotivadores para as crianças. Enunciados de leis de física, química, etc. Né? Então, a gente não pode transformar o ensino de ciências dessa forma. Isso é do século passado, isso é da escola tradicional, que vocês vão ver na parte 2 do texto, que fala o histórico do ensino de ciências. O nó do ensino de ciências hoje está justamente na formação dos professores. Por exemplo, eu recebi uma formação do ensino de ciências dessa forma que a gente acabou de ver, totalmente teórica. Então, mal tinha aquele experimento de colocar a semente do feijão no algodão e ficar observando durante uma semana, molhando o algodão, e ficar observando a semente, né, o grãozinho do feijão germinar, certo? Então, em função dessa realidade, os professores, eles não tiveram uma formação prática, uma formação com participação ativa, quando nós éramos alunos, e também acabou que na formação inicial, nos cursos de pedagogia, o ensino de ciências também é visto da mesma forma. Então, em função dessa realidade e considerando uma perspectiva histórica do ensino de ciências no Brasil, pode-se perguntar, afinal, o que contribuiu para não se ter avançado de forma mais significativa na melhoria da qualidade, né? Vocês viram que a educação ela teve várias fases, a educação brasileira passou por reformas, passou por reformulações, e o ensino de ciências continua da mesma forma, há 50, 60 anos atrás, né? Então, onde estaria a falha? Será que é na formação dos professores? Será que está nas condições de trabalho? Por exemplo, a maioria dos professores não possui laboratório nas escolas, não tem os materiais necessários para realizar os experimentos, não tem tempo suficiente para preparar as aulas, uma boa aula no ensino de ciências. Será que é a falta de interesse das crianças, dos alunos, eles não têm interesse pelas ciências? Ou será que a questão está no material didático, nos livros que são adotados? Tem muita informação, né? Os livros de ciência geralmente são bem volumosos, né? Com muita informação, muita foto, muita coisa, muito conteúdo. Será que é isso o problema? Então, vamos ver, né? Vamos analisar um pouquinho. Mais ou menos, o autor comenta que na década de 60, né, por volta aqui de 1967, foi publicado um artigo importante nos Estados Unidos, virou um livro aqui, Como Ensinar Ciências. E aí, consta nesse livro eu copiei um parágrafo para vocês no slide, né? Dizendo o seguinte, olha lá, não se assuste com a ideia de ensinar ciência.
Não é assim tão difícil como você imagina. Não julgue seu êxito futuro por sua experiência passada. Talvez, como aluno, você nunca tenha resolvido objetivamente seus problemas de física e certamente o uso do microscópio no laboratório de biologia permitiu que você observasse apenas suas pestanas. Não se impressione com isso, pois há muita coisa a seu favor. Então, falando com os professores, quais as vantagens que a gente tem naquela época, olha só, né? Que nós vamos transportar para os dias de hoje, porque praticamente a situação é a mesma. Então, vamos lá, ó. Geralmente, a criança gosta de ciências. Todas as crianças são curiosas, elas querem saber o porquê do porquê, né? Então, ciências é uma disciplina, uma matéria atrativa para as crianças. Seus alunos não esperam que você saiba responder a todas as perguntas feitas. Olha só, uma ideia contrária, porque a gente tem medo de dar aula de ciências por não saber responder todas as perguntas. Né? Então, não é assim. As crianças também, elas sabem que nós não somos os sábios, os mágicos, a enciclopédia. Hoje a gente vai falar na linguagem deles. Nós não somos o Google, né? A gente não vai ter todas as respostas para todas as perguntas, né? O ensino de ciências, lá naquela época, falava escola primária, então hoje a gente vai falar nas séries iniciais do ensino fundamental. Ele é muito simples, são assuntos básicos, né? Assuntos que qualquer professor tem condições de conhecer, de se informar e de formar e também de ensinar. Nós também aprendemos com as crianças. Então, nós nos colocamos nessa posição de aprendizes, descobrindo o mundo, fazendo os experimentos, observando junto com as crianças, né? Então, torna-se muito mais fácil se a gente se colocar nessa posição. O ensino de ciências ele não é tão mais difícil do que, por exemplo, outra disciplina, né? No caso aqui eles mencionaram estudos sociais, né? Que seria hoje, a gente pode comparar com história, geografia. Então, ele não é tão mais difícil do que as outras disciplinas consideradas mais fáceis. Muitas vezes as experiências surgem como atividade natural do desenvolvimento da aula. As primeiras aulas parecem difíceis, a prática lhe dará autoconfiança. Então, vamos encarar que ensinar ciências não é algo tão astronômico, tão complicado, tão difícil como a gente imagina nas séries iniciais do ensino fundamental, tá, gente? Então, partindo desse princípio, dessa primeira ideia que o texto nos coloca, tem aí alguns questionamentos, né? Vamos pensar. Será que as crianças realmente gostam de ciências? Os conteúdos que são desenvolvidos na sala de aula, por exemplo, no ensino fundamental, nos primeiros anos, geralmente a gente estuda os animais, as plantas, o solo, os planetas, os objetos produzidos pelo homem, etc. Será que esses assuntos realmente levam as crianças
a curiosidade? Será que elas se interessam? Será que elas vão fazer perguntas, vão buscar explicações desses assuntos? Como professor, será que eu consigo discutir as perguntas das crianças e propor a elas assuntos, novos assuntos, de uma forma motivadora? Será que eu consigo transformar os conceitos científicos de uma forma concreta? Porque a criança está no período das operações concretas, né? Então, eu tenho que trabalhar vários conceitos de forma concreta e de forma lúdica nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Então, vamos ver. Aí é importante discutirmos como é a formação dos professores, ou melhor, como deve ser a formação dos professores que vão trabalhar com o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Primeiro, quais concepções nós temos em relação ao ensino de ciências, ou seja, o que significa ensinar ciências. Isso é muito importante. O que significa educar. O que eu penso que seja ensinar e educar na escola, né? Então, os pensamentos, as ideias que nós temos, elas vão nortear a nossa prática. As concepções que nós adquirimos norteiam a nossa prática. Então, gente, quais são os conhecimentos que eu preciso para o ensino de ciências? Quais habilidades que o professor precisa ter para ensinar ciências? Que tipo de estratégias, de procedimentos eu vou utilizar na sala de aula, né? Quais os meus recursos didáticos? Então, o que eu tenho de materiais, livros à disposição hoje, sites na internet, plataformas sobre o ensino de ciências, aplicativos. O que eu posso utilizar hoje como recurso didático no ensino de ciências? E, finalmente, os espaços de aprendizagem que eu tenho. Eu preciso ensinar ciência só dentro da sala de aula, ou só no laboratório, ou eu posso sair fora desses espaços. Será que eu posso ir para um museu? Será que eu posso ir, por exemplo, numa estação de tratamento de água da Sabesp? Será que eu posso fazer visitas monitoradas com as crianças, ir no jardim botânico, ir ao zoológico? Será que eu posso, por exemplo, levar as crianças em outros espaços fora da escola? Então, tudo isso são reflexões para o ensino de ciências hoje. Ou melhor, por que ensinar? O que nós vamos ensinar? Como nós vamos ensinar ciências? E como a gente vai avaliar? Então, por que ensinar? São as expectativas, os fundamentos que nós vamos estudar justamente nessa unidade. Né? Estamos estudando a importância do ensino de ciências, da educação científica ou alfabetização científica, que a gente vai falar também hoje. Então, é importante um ensino de ciências que dá um outro olhar sobre o mundo,
uma maneira diferente dos alunos e nós estarmos olhando, pensando a nossa realidade, né? O que a gente ensina reflete nos conteúdos. Que conteúdos eu vou utilizar nas aulas de ciências? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino fundamental, né? Que tipo de abordagens, de metodologias, de estratégias eu vou usar, né, no como ensinar. E como eu vou saber se os alunos estão realmente aprendendo, se eles estão realmente compreendendo e se interessando e apreendendo, internalizando os conceitos trabalhados na aula de ciência. Como avaliar isso? Então, essa aula está sendo de bastante questionamento, né? Parece que não tem resposta, só perguntas para vocês estarem questionando a si mesmas, a si mesmo, refletindo sobre o ensino de ciências. Então, algumas respostas que os autores colocam nesse texto que vocês leram, né? Vão ler. Por que, então, estudar ciências no ensino fundamental? Primeiro, nós temos hoje uma valorização da área científica no mundo contemporâneo. Então, tudo hoje tem que ser comprovado, tudo hoje tem que ser realizado e elaborado, justificado cientificamente, senão as pessoas não acreditam. Então, os remédios têm que ser todos eles testados, né? Os objetos têm que dar certo, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu compro um micro-ondas mais sofisticado, ele tem que estar funcionando e já tem que vir com todos os seus itens atualizados, né? Então, isso tudo é da área científica. As pessoas que trabalham, que inventam, que vão aperfeiçoando os aparelhos eletrodomésticos, né? Então, vem da área científica. Então, se a gente for analisar, praticamente tudo que nós consumimos, tudo que a gente utiliza em casa, tudo que a gente consome, tudo que existe na nossa alimentação, enfim, vem tudo da área científica, né? Desde remédios até pasta de dente, desodorante, maquiagem, então tudo tem por trás a área científica. Então, hoje o mundo das ciências praticamente domina toda a produção humana, tirando as artes, até as artes hoje já estão também fazendo experiências, pesquisas com materiais, tintas diferentes, por exemplo, o disco de vinil, quando passou para o CD, quando passou para o MP4, tudo isso vem da área científica, né? A própria mídia faz propaganda das áreas científicas. Então, a gente vê na televisão, por exemplo, uma propaganda de algum remédio, lá fala, ou de uma bebida aprovado pela Anvisa, aprovado pelos órgãos competentes, pelo Ministério da Saúde. Então, tem que vir as comprovações de que aquele produto foi aprovado pela área científica. Então, hoje, além da ciência e tecnologia, a gente ouve muitos outros termos que estão associados à área científica. Por exemplo, a natureza, o meio ambiente,
a questão da ecologia, o desenvolvimento sustentável, né? Os grandes congressos, os fóruns, as reuniões mundiais que são feitas entre todos os países sobre a sustentabilidade do planeta. Hoje a gente ouve bastante falar sobre alimentação saudável, né? Tem aí 1000 programas de emagrecimento, propagandas que falam da prática esportiva, do tipo de alimento que deve ser consumido ou não, né? Produtos mais naturais também, a questão da cidadania. Então, todos esses termos, eles estão associados ao ensino de ciência hoje, né? A gente trabalha com todas essas questões. Se eu vou ensinar planta, eu vou falar da natureza, do meio ambiente, da ecologia, da poluição ambiental, da reciclagem do lixo. Então, assuntos que estão relacionados com aquele conteúdo lá atrás, né? Que a gente só decorava as partes da planta. Hoje não é mais assim. A escola, então, hoje, ela possui um papel fundamental para estar oportunizando e oferecendo maneiras das crianças aprenderem os conhecimentos científicos básicos, né? É necessário para a vida. Não é que a criança ela vai ser um cientista amanhã, não quer dizer isso, mas são conhecimentos muito importantes que a gente vai levar para a nossa própria vida, do dia a dia. Nós precisamos desses conhecimentos básicos, né? Que são ensinados no ensino fundamental. E também nós temos uma evolução muito acelerada da área científica. Então, se vocês observarem, a gente não consegue acompanhar essa evolução. Por exemplo, você compra um celular hoje, última geração de celular, né? Passado alguns meses, já estão lançando um celular mais aprimorado, mais aperfeiçoado do que o que você ainda, às vezes, está até pagando a prestação do celular, nem deu tempo de terminar, já estão lançando outro, não é? Então, a gente não acompanha essa evolução acelerada da área científica. A escola também não consegue acompanhar. É complicado, porque hoje a gente fala já até em clonagem, já falamos de vários assuntos, por exemplo, na área da bioengenharia. Isso não chega na escola, né? É difícil isso chegar na escola hoje, ao mesmo tempo em que as descobertas estão sendo feitas. Então, nós temos que estar atento para assuntos que nós podemos explorar na aula, assuntos atuais que a gente pode estar explorando na aula de ciência. Por exemplo, a questão da pandemia. Qual é a escola que não vai falar sobre isso na aula de ciência? O que vocês acham? Acredito que o mundo inteiro vai trabalhar com a pandemia, ou já estão trabalhando com a pandemia, né, com esse vírus Covid que aconteceu em praticamente todo o planeta, e as crianças vão querer saber, vão estudar, vão se interessar, não é? O que é vírus, o que é bactéria, etc., como evitar, por que usa máscara. Então, conhecimentos básicos, mas que são úteis para a vida, para a nossa existência, para a vida prática da criança.
tá? Isso que é importante. E aí o texto entra em um assunto fundamental, que é a questão da alfabetização científica. Assim como nós alfabetizamos a criança na língua, no idioma do país, então, no caso, na língua portuguesa, elas vão aprender a ler, a escrever, usar os códigos, os símbolos, vão aprender a decifrar as palavras, as ideias, a interpretar texto, a fazer redação, a redigir bilhetinho, redigir convite, redigir uma cartinha e assim por diante, redigir um e-mail, né? Redigir uma mensagem no WhatsApp. Então, assim como nós alfabetizamos e também as crianças são trabalhadas a questão do letramento, na área de ciências também nós vamos alfabetizar de uma forma que a gente chama de alfabetização científica. Essa alfabetização científica é como Paulo Freire nos falava, é uma leitura do mundo, só que é uma leitura agora pelo olhar das ciências, pelo olhar científico, por uma perspectiva de curiosidade, de observação, de análise, não é? Das etapas que o cientista faz, coleta de dados, depois ele manipula aquilo, faz experimentos para ver e observar os resultados. Então, é um modo diferente de conhecer, de olhar o mundo, né? Então, isso vai permitir com que os alunos possam interagir com uma cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos. Isso faz com que as crianças percebam que nós, ou a humanidade, tem poder para transformar o mundo, mudar o mundo, né? Inventar coisas, criar coisas novas, não é? Então, essa alfabetização científica é um modo de pensar diferente, um modo de agir diferente, né? E isso é importantíssimo acontecer nas primeiras séries do ensino fundamental, porque a partir daí, quando os alunos chegarem lá no ensino médio, com física, química, biologia, as disciplinas da área científica, então, o que acontece, né? Matemática, eles estão levando esse olhar, eles estão vendo eles vão ter essas atitudes de pesquisar, de ir atrás, né, do conhecimento, de analisar e comparar, eles vão ter essa postura diante dos outros conceitos bem abstratos que eles vão estudar lá no ensino médio, mas é agora que a gente forma esse tipo de atitude, de comportamento, de curiosidade, né? De alfabetização científica. É agora, tá? Nas séries iniciais do ensino fundamental. E também na educação infantil, a gente trabalha também. Então, a importância da alfabetização científica está em ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano, a resolver problemas práticos. Melhora a qualidade de vida das pessoas? Sim, claro, porque na medida em que a gente vai usar essas informações, esses conceitos no nosso dia a dia, né? Prepara os futuros cidadãos para um mundo
cada vez mais científico, mais tecnológico, mais acelerado, né? Promove o desenvolvimento intelectual, cognitivo, com certeza. Auxilia a criança em outras áreas, sim, principalmente relacionado com a questão da linguagem, o vocabulário, né? Quantas palavras novas a gente aprende, quantos conceitos, frases, maneiras de pronúncias diferentes na aula de ciências e também no ensino da matemática, na medida em que nós estamos trabalhando com comparação, com análise, com descrição, com observação, com raciocínio lógico, né? Então, isso vai fazendo com que o cérebro seja ativado cada vez mais e acaba melhorando também matemática. Garante para as muitas crianças a oportunidade de explorar o seu ambiente de forma lógica, de forma sistemática, claro, né? Se a gente utilizar vários experimentos, por exemplo, eu vou trabalhar com temperatura, então eu uso o termômetro, as crianças vão aprender como tirar a temperatura do próprio corpo, do corpo do coleguinha, como ler o termômetro, como ver a temperatura do dia, como entrar no clima-tempo, né? E ver lá aqueles gráficos que eles colocam sobre o tempo. Enfim, então, todas as ferramentas que a gente tem hoje, no nosso dia a dia, nós utilizamos isso no ensino de ciência. São conceitos básicos, né, para as crianças. Isso vai despertando o interesse delas para esse tipo de conhecimento especializado, que é o conhecimento científico. E a gente trabalha tudo isso de forma lúdica, então, fazendo jogos, brincadeiras, brincando, né, com as crianças, a gente vai trabalhando, elas vão aprendendo, nós também vamos aprendendo junto com elas, não é? Então, a aula se torna ultra atrativa. Então, o ensino de ciências é muito importante. Além disso, de que forma nós podemos estar trabalhando, né? Como? Então, os autores colocam aí, utilizando música, teatro, vídeos educativos, os professores podem utilizar, por exemplo, a revista Ciência Hoje, não é? A revistinha super interessante, que tem também para adulto, para criança, a revista Ciência Hoje, que tem só para as crianças, os sites dessas revistas, podemos estar utilizando visitas a museus, zoológicos, indústrias, para saber como se processa, por exemplo, o danoninho, que as crianças gostam, então como é feito isso, podemos estar indo nas estações de tratamento de água, no Rio, visitando aqui o Rio Tietê, então tem bastante modos de trabalhar a ciência. E no Instituto Butantan, por exemplo, né, que é um órgão público, levar a criançada lá para ver alguns animais, ver como se faz vacina. Então, são modos de produzir o ensino e de produzir e construir conhecimentos fora da sala de aula, tá? Podemos fazer saídas a campo e ir, por exemplo, no Parque do Ibirapuera para conhecer tipos de plantas que a gente tem lá, as árvores, né, que tem no Parque do Ibirapuera, fazer uma feira de ciências com trabalhinhos e engenhocas que as crianças possam estar inventando, com material reciclável.
utilizar o computador no ambiente escolar, então aproveitar tantas plataformas, tantos softwares, tantos aplicativos que a gente tem hoje, direcionado ao ensino de ciências, tá, gente? Então, aí tem várias sugestões como ensinar, né, os conteúdos. E aí vem a segunda parte do texto, que vai falar sobre o histórico do ensino de ciências. É uma parte grande e relata, basicamente, que a situação da década de 60, mostrando lá, né, o liberalismo, as concepções filosóficas e políticas da época, elas praticamente são semelhantes à situação de hoje, ao neoliberalismo que a gente vem vivendo hoje, né, aqui no Brasil. Então, esse pensamento liberal, neoliberal, é um pensamento que incentiva a área científica, né? Valoriza demais a área científica. O ensino de ciências representa um espaço para a discussão das relações entre ciência e saúde, ciência e tecnologia, ciência e sociedade, ciência e meio ambiente, ciência e outros fatores, por exemplo, até guerras, né, fatores políticos, por exemplo, usos das bombas atômicas ou exploração espacial. Então, muitos assuntos atuais são relacionados ao ensino de ciências, né? Então, é importante a gente estar, a nossa sociedade brasileira, ela está caminhando nessa direção também, né, das outras demais sociedades que também têm esse pensamento neoliberal, né? Aqui nós chamamos neoliberal, ou pensamento liberal, né, que é essa questão dessa valorização, né? Os sistemas capitalistas geralmente estão associados ao liberalismo. A produção de materiais didáticos, né? Ultra atualizados. Hoje a gente não depende do livro, o texto mais. Nós temos vídeos na internet, filmes científicos, tem até seriados no Netflix só sobre assuntos de ciências, né? Que as crianças podem estar assistindo, são explicados de uma forma muito concreta para as crianças, né? Hoje a gente parte, então, da prática para a teoria, né? E o importante dessa parte histórica é vocês perceberem que há uma relação entre a educação, os fatores sociais, políticos e econômicos do Brasil e o ensino de ciências. Então, isso está entrelaçado, não é uma coisa independente. Ensinar ciência não tem nada a ver com o mundo que está acontecendo hoje lá fora. Não é assim. Ensinar ciências está altamente relacionado com a realidade, com a economia do país, com as condições sociais, né? Vou melhorar as condições sociais do país. Quanto mais cientistas a gente tem, melhor o país, melhora a sociedade, melhora as condições de vida, melhora até a situação política e econômica, mercadológica do nosso país, né? Então, a área científica é uma área imprescindível
das sociedades hoje. E como está, então, hoje a situação atual, né, do ensino de ciências? Ele propõe algumas reflexões a respeito do ensino de ciências. Se é tão importante assim o ensino de ciências para a sociedade brasileira ou qualquer outra sociedade, então, como fica a formação dos professores? Como deve ser? Né? Como devem ser essas concepções, as ideias que eu tenho, o meu pensamento a respeito do que seja ciência, o que é tecnologia, o que é a educação que está implícita nessas questões que a gente está vivendo, né? E, além disso, as condições de trabalho do professor. Será que o professor precisa de um laboratório ultra equipado? Somente as escolas de primeiro mundo que ensinam ciências devidamente, porque aqui o Brasil não tem condições, as escolas públicas. Será que eu preciso mesmo só desse tipo de condição de trabalho? Ou eu posso estar trabalhando ciências em outros espaços e utilizando outros recursos, além do laboratório. Não que o laboratório não seja algo importante, é super importante. É claro que há uma grande diferença entre as crianças que têm nas suas escolas essa condição e as crianças que não têm. Há uma grande diferença, mas também não é tudo no ensino de ciências, né? Nós podemos estar utilizando outros recursos e podemos utilizar experimentos simples que independem de um laboratório. Tá? E o projeto político e pedagógico da escola? Será que ele valoriza dessa forma o ensino de ciências? O que pensam os professores da escola? O que eles pensam sobre o ensino de ciências hoje? Então, são questionamentos que para a gente pensar hoje. Né? Se vocês estivessem fazendo estágio, a gente ia justamente verificar essas perguntas a campo, né? Ir lá na escola e verificar como está acontecendo. Mas como a gente não está tendo a aula, então, a aula presencial, então essas perguntas ficam em aberto para vocês estarem pensando, tá? E aí, terminando o texto, ele aponta novos caminhos, né? Numa dimensão individual, na dimensão coletiva e na dimensão institucional. Ou seja, não basta só eu, sozinha, querer mudar o ensino de ciências na minha sala. Além da minha postura individual, eu tenho que trabalhar com a equipe, não é? O coletivo. Então, a equipe do corpo docente, a coordenação, a direção, tem que estar focada nessa nova postura, nesse novo modo de ensinar e aprender ciências. Né? Isso é muito importante. Além disso, as instituições, né? Então, as próprias secretarias municipais, estaduais, de educação, o Ministério da Educação, tem que estar voltado, né, para esse tipo de ensino. E aí a gente vai ver, então, nas próximas unidades, o que diz os órgãos municipais, estaduais e o órgão federal, que é o MEC, sobre o ensino de ciências, através dos documentos, né, da BNCC, do currículo da cidade, do currículo paulista. Então, a gente vai tentar ver
o que esses documentos falam sobre o ensino, o currículo do ensino de ciências, como deve ser, o que devemos estudar e assim por diante.